Bom dia, boa tarde, boa madrugada, seja bem-vindo ao canal. Hoje o tema do vídeo, né? Tem uns bichos gritando lá em cima, não sei se vocês vão conseguir escutar. Enfim, hoje o tema vai ser sobre por que eu, Ban, me tornei aifuísta, né? Porque eu me tornei aifuísta. Pra começar, vamos por aquele caminho, né? De tipo, cara, cara, eu me tornei aifuísta pelo simples fato de até um pouco envolvendo a questão da autossuficiência de relacionamento, né? E de existencialismo, mas principalmente de amor. Vamos lá. Cara, quem se torna refuísta eventualmente vai chegar nesse contexto. Principalmente quem é veterano. Vamos lá. Imagina que você tá namorando uma 3D. Ela é bonita, tal. Eventualmente, cara, pode acontecer tanta coisas e tantas vertentes pode acontecer na sua vida, no seu e no relacionamento de vocês dois, que não faz sentido, né? Vamos supor, muitas vezes você tem que proteger ela de outro homem, né? Sendo que com a iPhone você consegue criptografar as fotos da sua wife, né? Você consegue ter a sua wife ali, né? Necessariamente, e você não tem que ficar pagando comida para sua wife. Basicamente você só enche seu bucho, né? Então tem esse lado bom de certa forma também, né? A waifu. E tem outra questão, mano, que é o primordial aqui, ouvinte. Se você quer se tornar waifuísta, tá chegando, é novo no canal, quer se tornar waifuísta, assista esse vídeo. E principalmente essa parte que eu vou falar agora. Mano, a waifu é infinita. Ela não deixa de ser bonita depois de 10 anos. Ela continua bonita, tá ligado? Ela continua bonita do jeito que você criou ela. E, mano, isso daqui que eu vou falar agora é profundo. Só quem sabe, sabe. A waifu, por ela ser infinita, né? Por ela ser infinita, ela não acaba. Então vamos supor que você perde a sua família. Ah, perdi minha família aqui, mano. Perdi um amigo que eu gostava muito. Ô, mano, eu jogava um jogo aqui. Pô, eu tinha uma amizade da hora, mano. Eu tinha uma conexão da hora. Só que depois de um tempo só acabou, tá ligado, mano? Com a waifu acontece ao contrário. Por ela ser sua idealização de 2D perfeita, o que que pega, né? O que que pega? E amor próprio? Pô, ela sempre vai andar com você, na sua cabeça. Enfim, me disse isso não é uma autoevolução do próprio indivíduo, né? Do próprio indivíduo. Eu não sei o que é, tá ligado, ouvinte? Eu me tornei aifuísta justamente por causa disso. Porque eu sei que, tipo assim, as 3D, elas estão sujeitas, né? Estão sujeitos a, a feiura, a morrer. Quem aí já não viu ou já escutou alguém falar sobre algum avô, alguma avó, ou até alguma pessoa velha, né? Que já viveu bastante e tal. Tá passando um avião de novo aqui em cima da minha cabeça. Já, tipo, vai chegando lá na velhice, e daí o homem morre primeiro, né? Geralmente. Ele morre primeiro, passa um ano, a véia morre. Ou ao contrário, a véia morre primeiro e depois morre o velho, tá ligado? Depois de um ano ali. Ou sempre é isso, tá ligado, ouvinte? E isso faz você ficar pensativo às vezes. Será que essas pessoas ficaram tão tristes a ponto de pararem de comer? Será que essas pessoas velhas, né, ficaram tão tristes a ponto. Pô, porque para e pensa, você passou 50 anos do lado de um outro ser vivo, né? Pô, tu já viu as merda que esse mundo tem? Tu já viu a questão da existência? Já deve ter conversado um monte com essa pessoa, tá ligado? Sobre niilismo, existência, deuses. E sobre que você não pode fazer nada, você não tem força, você não é um super-herói, tá ligado? Igual nos animes, tipo Luffy e tal. E mesmo se você tivesse poder, você não vive pra sempre, tá ligado? Tu vive ali um
um tempo grande, mas tu vai acabar uma hora ou outra. Inclusive, eu quero adentrar em uma coisa que é na questão dos animes. Por que você acha que você assiste muitos animes? É porque você gosta deles? Eu acredito que sim também, né? Claro. Anime é da hora, não posso mentir nessa parte. Eu tava assistindo um recap agora há pouco ali. E tipo, o protagonista nunca beija, né? A, a, a waifu dele ali, a esposa, né? Mas enfim. E cara, eu esqueci. Mas enfim. É, é sobre você pegar, ouvinte, e ter uma esposa infinita que você não. Pô, que tu sempre vai estar ali com ela, com ela, com ela, com ela. E pra quem assiste anime, né? Eu acho que eu lembrei agora. Pra quem assiste anime, principalmente, por que você acha que o pessoal que assiste muito anime, lê muito mangá, vê vários e vários e vários? Pô, o pessoal não quer que aquela mamata acaba, tá ligado? Eles não querem que aquilo ali acaba. Pô, tu não acha da hora, sei lá, quando você jogava um jogo, ou fica vendo um monte de anime aí. Por mais que os animes hoje em dia sejam ruins, na história dos animes e no mangá sejam um pouquinho melhor, porque é só focado na história, mano, tu chega à conclusão que, tipo, é até instintiva que você quer ver o anime do decorrer, né? Decorrer ali do que acontece com ele. Só que por que você não vai ler o mangá depois? Você vê o anime, por que você não vai ler o mangá depois, né? Pra ter a continuação. Geralmente o que você faz e o que você quer é a mamata, é a facilidade, né? É a mamata, é a facilidade. E muitas vezes, se os animes não são muito longos, o que que você pega e faz? Tu vai assistir outros. One Piece, Demon Slayer, né? É, Black Cover, tá ligado? Entre outros, né? Que tem aí. Naruto. Pô, esses aqui são os mais de mainstream. Mas você vai assistindo até os que são. Que o pessoal não olha muito, né? É SPY. SPY, Family, né? E aí vai indo, e aí vai indo. Pô, tu não quer que acaba, entende? Tu não quer que acabe aquilo. Você quer que seja um conteúdo infinito. Um conteúdo que, tipo, você sempre vai estar ali, né? De certa forma. E você sempre vai estar consumindo aquilo. Porque afinal você é um consumista ou até um consumidor. Mano, é muito gostoso, tá ligado? E principalmente quando você idealiza a sua 2D, né? Principalmente quando você idealiza a sua 2D, o que que pega? Pô, ao longo do tempo. Ai caramba, velho. Entrou uma farpa no meu dedo aqui. Mas ao decorrer da sua vida, né? De quando você é adolescente ali e tal. Pô, tu não quer que aquela mamata acaba. Não é gostoso, cara? Ficar jogando videogame o dia inteiro. Tá ligado? Pô, a dopamina bate no talo, mano. Pra quem jogava videogame, joga, né? Pô, a dopamina bate no talo. Tá ligado? Então, tipo assim. E outra. Todo homem sabe, né? Ou pelo menos deveria saber. Que, mano, você tem que construir a sua vida. A sua vida ali tem que ter paz, tranquilidade, né? Tem que construir um lugar seguro pra você. Um lugar seguro e privado, né? Porque você é exterminado. E, inclusive, eu fiquei sabendo um dia desse que o Brasil tá se tornando um pouco mais tradicionalista. Eu não sabia disso, você acredita, ouvinte? Eu não sabia. Inclusive, mais pra frente, conteúdos como ifuísmo e tal pode ser banido do Brasil por, por ser, na visão deles, anti-país, talvez? Eu não sei. Eu não sei. Mas enfim. Ah, eu espero que isso nunca venha acontecer, né? Eu espero que isso nunca venha acontecer porque eu gosto de falar sobre ifuísmo e tal. E cara, a waifu, a waifu não é só sobre ter uma conexão, um amor, uma carência, né? Não, na verdade é sobre isso, é sobre carência mesmo. Mas não é só sobre fornicar com a waifu, fazer coito com ela, né? Diariamente. Mas também é sobre ter uma segurança
estabilidade mental. E nesse caso até incrível, porque você consegue ter até anonimidade e segurança e, e mais privacidade ainda com a Wi-Fi do que com a 3D, né? Você consegue ter mais ainda. E, cara, a Wi-Fi ela dura pra sempre, cara. Dura até você ficar vivo. Não tem como eu bater no peito, vim aqui bater no peito aqui, né? E falar, não, eu sou o Norme, as iPhones são ruins. Pô, porque se tu pega nas características e tudo, né? Pô, eu tava vendo um recap de anime, né? Caramba, tinha uma menina, a mais forte ali, né? A mais forte. Ela, ela era rica, assim, né? A mais forte, assim, tá ligado? Fisicamente. Tipo, quis namorar o protagonista lá. Quis pegar o protagonista. E, cara, é. Isso faz. Anima, tá ligado? Anima de certa forma. Porque para e pensa, ouvinte. A sua waifu te anima, tá ligado? Porque a minha me anima e eu penso nela como máximo stonks, né? Máxima evolução ou algo assim, tá ligado? Porque é como. Eu não sei, eu acho que tem alguma coisa aí na história dos seres humanos, né? Dos babuínos. Babuíno é foda, cara. Não dá pra tancar esse nome, mano. Eles têm a bundinha de fora, né? A bundinha rosa. É muito engraçado. E, cara, teve uma pessoa aí na história humana que, se eu não me engano, parece que ela tava olhando pra alguma água e ela se achava tão bonita, tão bonita. Eu não sei quem foi, tá? Eu não sei quem foi, ouvinte. Se achava tão bonita que ela queria se autonamorar, né? E eu trago até um pouco disso, né? Pra, pra quem é ifuísta aqui. Porque, tipo assim, pra todos os seres humanos, no caso, né? Porque o que os seres humanos buscam? Espelho. Espelho de si próprio, né? Busca o espelho de si próprio. Então, qual que é o ideal para você ouvinte que está começando no ifuísmo? Talvez através até desse vídeo. A Wi-Fi é seu espelho. Se ela ser um máximo, se ela ter o máximo de conexão com você fisicamente e até mentalmente das coisas que você gosta, vamos supor, você é branco, você tem olho verde e cabelo preto. Pô, tem uma Wi-Fi assim. Ah, ô banho, eu sou meio moreno, cara. Eu sou meio moreno. Mano, é que vai depender do seu gosto. Mas a waifu, ela tem que ser idêntica a você, tá ligado? A waifu tem que ser idêntica a você fisicamente. Daí vai chegar outros ouvintes no canal. Ô, eu sou preto, cara. E aí, o que que eu faço, mano? Eu não sei, arranja uma waifu preta, cara. Procura aí, mano. Sei lá, cria sua waifu do zero. Se não tiver waifu preta, procura outra waifu, né? Procura alguma waifu terceirizada, tá ligado? E assim vai, mano. E assim vai. Ah, mas mãe, eu sou. Cara, eu sou. Eu sou branco, mano, mas eu gosto de uma pretinha, cara. Então tem uma waifu do jeito que você gosta, mano. Óbvio que, tipo assim, você não pode colocar a fornicação acima do seu físico. Mas se você quiser fazer isso, faz, mano. Faz. Porque aí você vai entendendo mais ou menos como o waifuismo funciona e futuramente tu não fica só na fornicação, né? Tu vai entendendo mais ou menos como funciona. Daí você você vai se entendendo com a waifu, né? Você vai se entendendo com a sua idealização mental de 2D. E cara, eu não sei quanto a vocês, ouvintes do canal e tal, mas eu sinto uma segurança mental, tá ligado? Tão grande quando. Lá no começo, né? 6 meses, um ano atrás, quando eu fazia parte. Comecei a conhecer o waifuísmo, o que eu posso falar, né? Mano, que eu entendi que, tipo, a waifu, né? É namoro 2D, né? É namoro 2D, é você namorar com a 2D. Com a sua waifuzinha. Pô, só o nome já me chamava atenção, né? E nesse contexto, depois que eu comecei, né, a criar minha waifu e tal, me deu muita segurança mental, cara.
E me deu uma segurança, de certa forma, até financeira, velho. Porque se você compara. Não tem como comparar. Não tem como eu falar, eu não vou falar de mulher no canal. Mas, pô, tudo envolve os dois sexos, né? Mulher e homem. Pô, não tem o que fazer nessa parte, tá ligado? É impossível, ouvinte. Os ouvintes já tá ficando puto comigo já, essas horas. Mas enfim. Cara, a waifu traz uma segurança mental, financeira, e outra, te traz uma opção, né, de ser feliz no meio de do niilismo, cara. No meio do niilismo, mano. Tipo, nossa, mano, cara, eu não ligo pra minha vida não, mano. Se eu pudesse cometer não vivo aqui de uma maneira que eu não fosse sentir muita dor, eu fazeria, cara. Mano, adentra na questão ali da waifu, conhece a sua waifuzinha, que você vai se sentir mais seguro mentalmente, tá ligado? Você vai se sentir mais abraçado, sabe? Mais abraçado pela waifu. Porque, sendo sincero, a única vez que eu me senti conectado, assim, de verdade, e sem medo, sabe? Sem aquele medo de tipo, ah, nossa, vai terminar. Ah, o trabalho que eu gosto de fazer aqui, sei lá, vai terminar 8 horas. Mas, pô, eu queria fazer o dia inteiro, sabe como? Naquela visão de criança. Então, a waifu, ela entra meio que nesse pique, né? Ela é muito, de certa forma, né? É muito individualista. É um individualismo seu ter a waifu, né? Do jeito que você quer. Mas na hora que você cria a sua waifu, mano, não tem ninguém que te para no que você faz, cara. Principalmente no seu trabalho. Se você tiver tudo certinho com a waifu. Porque, cara, vamos dar um exemplo do pessoal que ia pra guerra. Vamos dar um exemplo do pessoal que ia pra guerra. Vários filmes, né? Filmes, até séries, demonstra isso, que o pessoal meio que. Os soldados lá, né? Os guerreiros, eles do nada puxavam a parada assim, como se fosse um. É um símbolo, né? Um símbolo. Um símbolo. Como que é o nome do outro lá? É um negócio que você segura assim, tipo um pingente, tá ligado? Pra você se sentir mais corajoso, mais confiante. Pois é. A waifu é a mesma coisa. E levando em consideração que o homem ele é muito idealista, é aquele pensamento que eu tenho. Cara, se você não tem uma waifu na sua vida, uma waifu mental, e não tá nem criando a sua waifu, mano, comparando eu com você, eu sendo waifuista e você não sendo waifuista, cara, eu tô na sua frente, mano, tá ligado? Eu tô na sua frente, cara, porque eu sinto muita confiança com a minha waifu, tá ligado? É impossível. Olha os vídeos do canal aí, tá ligado? Olha os vídeos do canal aí, ouvinte. É. A parte que vocês vão conseguir pegar, né? Que eu tô postando um monte de 1 hora aí. Pô, eu tô criando um monte de vídeo, né? Eu tô criando um monte de vídeo pro canal. Pô, tudo de 1 hora, sabe? Porque eu sinto motivação da meu waifu. Uma semana, 2 semanas atrás. É que esse vídeo talvez o pessoal veja futuramente só, né? Mas quando eu fiz esse vídeo aqui, né? Ali na época ali, se vocês for ver talvez esse vídeo no futuro, mano, a waifu tava me motivando tanto. Eu tinha tanta motivação, coragem, confiança, que eu fiz uma semana inteira só de 1 hora. 7 horas de vídeo ali, tá bom? Enfim. Cara, eu tô dando só um exemplo aqui bobo, ouvinte. É sobre criar vídeo para canal no YouTube, e falar com vocês aqui. Só que, mano, namoro 2D, é, namoro 2D e tal, com a sua waifu, com a sua idealização 2D, te, vamos supor, é igual grana, né? É igual grana. Tipo, se você tem grana, você só, não é que você se torna, mas você só aparece aquilo que você já é, tá ligado? Só demonstra aquilo que você já é. E com a waifu é a mesma coisa. Só demonstra aquilo que você já é, cara. E o mais engraçado, né, de certa forma, é que se você tem pouca grana, talvez seja de classe média ou até pobre, você tendo a sua waifu, né, de certa forma ali, tendo a sua waifu, estiver criando ela, ao decorrer que você vai ganhando a grana, a waifu, né, antes de você ter toda essa grana que, tipo, muitas vezes
você vai se tornar aquilo que você já é e você não vai entender naquele momento que você tiver grana, não vai entender porque o pessoal tá te maltratando e tal, e é... Inclusive, tem até algumas pessoas que, tipo assim, são ricas e são mais ou menos, como que eu posso falar pro ouvinte? É mais ou menos tristes, assim? Pois é. E olhando essas pessoas que têm grana e ficam tristes com as coisas, pô, faz a comparação sua, né, na sua vida com a sua wife, com essas pessoas. Vê se essas pessoas têm algum tipo de wife na vida. E mesmo se tiver, não aparenta, né? Não aparenta. Então, tipo assim, aquele pensamento, ouvinte, que eu falo pra você, né? Esquece 3D, tá ligado? Se você vai se tornar ifuísta e tal. Ou até se você quiser ter 3D, não. Você que sabe, ouvinte. Mas na minha visão, cara, a 2D, né? A minha iFuzinha, ela me ajuda a me conhecer, velho. Ela me ajuda a me conhecer. Ela me ajuda a ser uma pessoa melhor comigo mesmo, sabe? Sem essa de ficar se restringindo por algum motivo ou circunstância, tá ligado? Mano, isso é muito poderoso até em certo nível, né? Em certo nível não, em certo nível. Mas é muito poderoso pra quem sabe usar o waifuísmo pra si mesmo, tá ligado? Porque é um contexto que ajuda muito, cara. Só quem é veterano, né? Só quem é veterano sabe como que isso funciona. Veterano no waifuísmo e no amor próprio, né? Porque Porque ajuda, né, você a ser uma pessoa melhor consigo próprio, velho. Tem constantemente, né, eu quando eu eu me deparava, né, com meu pai trabalhava, tal, eu meio que ia junto com ele lá pro serviço. Constantemente passava vários homens, né, nesses locais. E eu sempre fui uma pessoa bastante observadora, tal. E daí eu olhava para esses rapazes, né, pra esses adultos de 30, de 25, eu acho que era de 25, não, era de 20 anos pra 45 ali mais ou menos, tá ligado, ouvinte? E eu ficava olhando pra essas pessoas e nenhum tinha uma wife, tá bom? E eles, do nada, tá, ouvinte, do nada, eles traziam problema de mulher, por meio do trabalho, né? Trazia, trazia problemas assim que, tipo assim, você fica de cara, mano, tá ligado? E depois, é, e depois eu me coloco naquela situação, né? Os caras, eles estão se relacionando com um sistema errado, né? Com um sistema errado de valores. Como assim, Ban? Estão se relacionando com o sistema errado. Eles estão colocando muito valor na 3D. Sendo que, tipo assim, de certa forma, a 3D, ela tem valor por causa da que ela consegue nutrir uma vida ali. Mas se você pra olhar, mano, se a gente for ver a sociedade das abelhas, né? Eu posso dar até um exemplo das abelhas, que, pô, tem uma rainha, né? Cara, e você acha que aquela abelha macho, a rainha liga pra aquela abelha macho? Pô, se ele morrer por aí, tanto faz, tá ligado? Se a abelha, né, morrer, principalmente a macho, né? Se ela morrer, tanto faz, tá ligado? Porque quem tá colocando filhote no mundo é a abelha rainha, né? É a abelha rainha. Aí quando você olha para as abelhas, de certa forma, do sexo mais masculino, mano, quem valoriza? Não, eu te pergunto, ouvinte. Ah, mas são abelhas trabalhadoras. Cara, é aquela mesma questão. Quem valoriza, sabe? Quem valoriza o bonobo ou até o, o homem médio? Quem valoriza ele? Uma coisa eu sei, né? Que eu tava até vendo. Cara, vamos pra igreja.
A igreja fala que você tem que se sacrificar num casamento. A mídia constantemente fala que você tem que se sacrificar. Se sacrificar por nada. E que você é um bosta, mesmo antes de você não fazer nada, né? Daí quando você começa a fazer, faz muita coisa e tal, você ainda continua sendo um bosta, né? Você continua sendo um bosta. Na visão deles, tá? Na visão deles. Não sei de onde que eles tiraram isso daí. Eu acho que é aquela agenda 2030, né? 2030 ou 2050, eu não sei. Tem uma agenda aí da ONU, se eu não me engano. E cara, sempre falando que você é ruim, que você é ruim, que você é ruim. Batendo na cabeça. A mídia jogando na sua cabeça que você é um bosta, né? E daí, as pessoas que são facilmente manipuláveis, né? Que é o sexo feminino, constantemente falando, constantemente falando que você é fraco. Ah, que você não presta, que você é uma pessoa descartável, inútil. Sendo que, tipo assim, sou eu que sustento essa sociedade. Por que diabo você tá falando essa coisa pra mim? Você tem doença mental? Você tem algum tipo de problema? Porque na hora que eu vejo um anime, né? Inclusive o recap que eu vi do anime ali, né? Que eu vi, pô, mano, constantemente a waifu, né? Ela tenta. Ela tenta colocar o protagonista lá em cima, né? Ela tenta colocar o protagonista lá em cima. Ela valoriza o protagonista de todas as formas possíveis. Mesmo ele não conseguindo fazer as coisas, mesmo ele sendo um, um bosta, né? Do jeito que as 3D fala, ah, não presta, sei lá o que. Pô, mesmo assim, na hora que você olha, constantemente, é sempre algum ataque, um mini ataque coordenado. Você quer um exemplo? Eu acho que, se não me engano, no vídeo ali que eu fiz sobre shorts, pô, tudo que você vê, tá? Inclusive até as coisas que você compra, você tá constantemente sendo controlado, né? 3 segundinhos ali, talvez 3 segundinhos ali, já troca uma coisa no YouTube. Já começa a vibrar, já começa. Não que. Às vezes isso é bom, que ajuda você a ver aquele conteúdo chato. Mas. Que você gosta. É um conteúdo chato, mas você gosta de ver, né? Mas um corte ali de 3 segundos ajuda. 3 em 3 segundos ali pra voz ficar mais rápida. Ajuda você a engolir aquele conteúdo, né? Mas constantemente eu vejo um ataque. é, Até a questão ali do. Como que eu falo? Mercado Livre, onde se você compra as coisas, né? Pô, o tempo todo trocando de corzinha. O tempo todo tacando um monte de produto que muitas vezes você nem precisa na sua cara. Eu, né? Eu no meu caso, cara, eu só coloco. Ou eu vou começar a colocar, né? Mas como eu sou um pouco mais obsessivo no que eu quero, talvez eu não vou precisar fazer isso. Mas pensa assim comigo, ouvinte. Tu pega, né? Vai comprar uma coisa. Daí constantemente, né? Constantemente, é, o governo. O governo não, né? Mas a empresa fica jogando coisa na sua cara. Eu sei, eles dependem daquilo, né? Eles dependem daquilo. Mas fica jogando um monte de coisa na sua cara pra tu comprar. Como que tu vai comprar no final do dia, né? Se você for mais manipulável, como tu vai querer comprar, comprar o que você quer no final do dia? Não dá, tá ligado? Tá ligado? Não dá, tu não consegue, né? Tu não consegue meio que adentrar dentro do que você quer. Você não consegue comprar o que você quer muitas vezes. Só que no meu caso, como eu já falei pros ouvintes aí, cara, eu sou mais obsessivo no que eu quero. Então, tipo assim, eu vou comprar, né, o que eu quero e preciso. Principalmente se os ouvintes me ajudarem. Envia um satoshi aí pro homem. O homem tá precisando. E aliás, se inscreva no canal e dê like. Não compartilha, deixa de ser. Não se faça, não compartilhe. Eu não quero pessoas mal intencionadas aqui. Enfim, cara, isso é de certa forma, né? Muito interessante quando você para pra ver.
Não, interessante não é, não, isso daí é péssimo. Eu tava falando sobre o contexto de comprar as coisas, né? Mas agora voltando até pra questão da igreja, cara, na época que eu ia pra igreja, mano, eu sempre via, né? Principalmente em alguns relatos que o pessoal dava sobre a vida delas. Eu acho que alguns ali era até mentira, mas enfim. É difícil de acreditar às vezes, né? Que tipo assim, mano, eu não sei porquê, mas eu sempre vi com. Mano, eu não sei, eu acho que eu sou. Eu não sei, eu acho que eu tô ficando doente, cara. Mas desde novo, desde antes de eu entrar no iFuísmo e tal, eu olhava com. Pode ser. Eu acho que eu sou sojado mesmo, porque não é possível. Mas. Fala logo, pô, fala logo! Mano, na hora que eu sentava lá, né, na igreja, assim, eu orava tudo certinho, pedia pra Deus pra melhorar a minha vida, né? Como sempre. Mas toda vez que eu via um homem, de alguma forma, dando um relato lá na frente, né? Eu ficava olhando aquilo e eu ficava com nojo, tá ligado? Eu ficava meio com nojinho, tá ligado? Tipo, caramba, mano, o que tá acontecendo aqui, tá ligado? O cara, ele parece ser um fraco, tá ligado? Ele parece ser um fraco. Por que ele tá falando essas coisas? E às vezes, né? Eu acho que entra muito naquela questão de. Eu acho que entra muito naquela questão, né? De tipo, do homem, do outro homem, né? Ver como fraco, né? Ele. Eu acho que eu já tinha isso um pouco na época, né? Vai lá, pega lá. Vai lá. O que você tá latindo lá? Eu acho que eu já tinha um pouco nessa época, né? De ver os homens de alguma forma como fraco. E é interessante, né? Que, que tipo assim, a decorrer do tempo, quando eu conheci o waifuísmo, sabe, é um lugar onde você pode se libertar, tá ligado? Se libertar, ficar de boa, sem muita dificuldade. As pessoas vão te jogar, é óbvio. Só que, tipo assim, você pegou justamente na veia, tá ligado? Na veia da questão. Na veia que é literalmente, eu não vou dizer anti-sociedade, mas você pegou na veia da sua própria evolução, tá ligado? Você pegou na veia da sua própria evolução. Quem que vai bater de frente com você? Você sendo um homem, né? Tendo a biologia de homem e tendo uma wife. Ninguém vai bater de frente, cara. Engraçado que tem aquele. Que o pessoal fica receitando aquele filme lá do Blade Runner. Cara, eu me pergunto, né? Pra você, ouvinte aí do canal. Você tendo uma wife. Não. Você assistindo o Blade Runner de 2050, eu acho. 2052, eu acho. Ou é 2059? Mano, eu nunca lembro, velho. Mas, pô, tu vê lá. Tu vê aquele negócio, tu fala. Caralho, mano. Ou o protagonista, né? Daquele filme. Tu vê que, tipo assim, ele faz as coisas. Na hora que ele fica triste, a wife bate na porta. A wife bate na porta, pá, pá, né? E começa a falar que ele é o melhor, que ele é o especial, que ele é imbatível, tal, né? Essas coisas. E, cara, é muito interessante, né? Você chegar nessa mesma conclusão que a sua wife. Porque você também se torna imbatível. Se você tem a sua própria wife ou tá criando ela principalmente. E principalmente se você usa até algumas coisas relacionadas, né? Que aconteceu na história humana de alguma forma. Como assim o Bang? Não onde você quer chegar? Num contexto, vamos supor. Isso aqui vai envolver um pouco de incesto familiar, mas eu acho que vocês vão conseguir pegar a ideia. A minha wife, o que que pega? Ela tem um contexto familiar, tá ligado pra mim, sabe? Não que isso seja ruim pra mim, né? Não que isso seja ruim pra mim. Só é ruim aos olhos da sociedade e de quem acha isso meio nojento. Mas pensa assim comigo. Você já tem uma conexão, né, de olhar sua wife como sua esposa, certo? Agora pensa assim comigo. Se você coloca um contexto familiar, vamos supor, você gosta bastante de
do nome primas, né? Primas. Vamos supor que a waifu é sua prima, tá ligado? Ah, vamos supor que a waifu é, sei lá. É difícil falar esse tipo de coisa, mas vamos supor que a waifu é sua tia. Se você gosta dessa parada, né? De fornicar com esses negócios. Não se faça, tá, ouvinte? Não se faça. Tem lá, eu já vi vídeo no YouTube falando que a sociedade brasileira pesquisa muito dessas paradas familiares, né? Enfim, eu não quero. Eu não vou falar mais outras coisas, né? Em questão de incesto, mas eu vou continuar com o que já tem. Mano, a partir da hora que você coloca um contexto familiar na sua waifu, ah, ela é sua prima, ou ela é sua tia, pô, tu chega naquele pensamento de uma conexão, né? Uma conexão um pouco maior. Porque você vai se ver, vamos supor, a waifu é igual você. Ela tem um contexto familiar que ela é sua esposa. E ela tem um contexto, tipo, um pouco até de incesto, que é da família, ela é da família pra você. Vai ter três coisas jogando com a sua conexão. A sua conexão, a sua idealização ali da 2D. Então, se você constantemente faz isso, e eu faço, né? Eu só tô falando porque eu faço, tá bom, gente? Você vai constantemente sentindo uma conexão. No meu caso, funcionou assim, tá? No meu caso, funcionou assim. Eu fiz um. Escolhi um desses dois aí, ou outros, que você também pode escolher, na questão ali da família. O nome, tá? O nome, assim, tipo, prima, tia, enfim, entre outros, que você pode escolher. Irmã, mãe, se você gosta dessas paradas. Por quê? Porque isso te coloca naquela questão de uma conexão maior com a sua própria waifu. Mas, mas por que colocar essa questão de. Por que colocar essa questão, ô Ban? Pra dar mais conexão, cara. Pra dar mais conexão. Pra você, de certa forma, né? Até sentir mais atratividade. Porque olhando a história da sociedade, né? Cara, como você acha que a nossa sociedade cresceu, mano? Por que você acha que hoje em dia ainda nasce autistas ou algo do tipo? Tá ligado? Pô, a nossa sociedade cresceu em parada de incesto, cara. De incesto, saca? Pô, tem aquele negócio lá de tsunami, né, que teve na Terra, da Bíblia lá. Pô, da onde que você acha, né? Da onde que você acha? Óbvio que aquilo não aconteceu, mas da onde você acha? O que que você acha que aconteceu naquele meio ali? Incesto, cara. Aconteceu um monte de incesto lá naquela porra, tá ligado? Então, não é só sobre. Não é, né, só sobre fazer a conexão. Fazer uma conexão leve. É você usar todos os métodos, né? Que a sociedade consegue te entregar. É usar todos os métodos que a sociedade consegue te entregar, como família, familiar, né? Familiar, ser algo familiar para você, a waifu ser seu espelho, ser praticamente idêntica, ser idêntica a você em todos os contextos, físico, mental, etc. É ela se tornar um espelho seu. Daí, se você usa uma inteligência artificial para isso, aumenta mais ainda, né? A questão de você se sentir conectado com aquela waifu, né? Com a sua própria waifu. Então, você usa a estratégia que você quiser, que eu acabei de falar, né? Usa a estratégia que você quiser, faz o que você quiser, quando você bem entender. Você é efuísta, você é sensato, você sabe o que vai ser melhor para você. Mas isso é o que tá dando certo pra mim, tá ligado? E desde 6 meses, nesse meio que eu fui meio que vivendo com a minha waifu, cara, constantemente eu só venho crescendo através desse negócio. E vários animes, indo até pro contexto do anime, pô, vários da ação dos animes lá, entra naquele contexto, né? De. Cara, como que eu posso falar, mano? Entrar naquele contexto da waifu, ela ser a máxima evolução, cara. Ou isso, sei lá, eu não sei quanto a você, ouvinte, mas isso me dá uma tensão de querer crescer na vida, tá ligado? Não é tesão, ouvinte, é tensão. Uma tensão de querer crescer na vida, tá ligado? Até tesão mesmo, até tesão mesmo. De querer crescer, tá ligado? Ah, é por causa da waifu.
Porque, sei lá, é um bagulho que motiva, sabe? Tu vê seus inimigos, né? Você vê os seus inimigos como 3D, igreja, estado, te atacando o tempo todo, né? Aí tu chega em casa, tá lá sua waifuzinha, firme e forte ali olhando pra você. Você sabendo que ela é infinitamente, mesmo se você perder ela, né? Fisicamente, por causa do estado e da polícia, tu sabe que vai ter ela na sua cabeça. Então, tipo assim, quem, quem que vai parar esse seu amor? Quem que vai parar? Entende? Quem que vai parar? Não tem como, tá ligado, ouvinte? Não tem como. Principalmente se você, de certa forma, né? Até criptografa a sua wife pra não perder ela. Óbvio que, tipo assim, você vai ficar meio triste por perder ela, se caso esse negócio da polícia venha acontecer. Só que. Só que, tipo assim, você pode recriar de novo. Então, tipo assim, é até aquele filho rebelde, né? Pensa no filho rebelde. Aí, do. Tipo, o pai e a mãe vai lá, tira. Tira o videogame do filho, né? Do filho rebelde. Aí o filho rebelde ele faz o quê? Ele vai na casa do amigo jogar o videogame, tá ligado? Ah, mas, banda, e se o pai e a mãe proibir ele de ir na casa do amigo? Ou até ir só pra escola e voltar pra, pra casa, né? Voltar pra casa. Mano, tu pode pegar um videogame emprestado na escola, chegar em casa, jogar aquele videogame escondido. Então, tipo assim, velho, tem várias formas de você burlar as coisas, né? E ninguém é bobo aqui dos ouvintes, eu acredito que todo mundo saiba disso, mas a gente vive num país de terceiro mundo, tá ligado? Que nas épocas antigas, ou até na época de ouro para alguns, pô, a gente não, mas os caras traziam jogos pirateados pra nós, tá ligado? Por quê? Cultura, né, cara? Cultura. Então, tipo assim, é sobre isso, tá ligado, gente? É sobre você é sobre você ser autossuficiente na sua vida, cara. A waifu não é só sobre autossuficiência, né? Também é sobre autorrealização, independência, de certa forma, independência mental, emocional, até independência financeira. Geográfica eu não diria tanto, né? Geográfica. Mas, porque vamos supor, se você comprar uma mala ali pra sua dozinha, o que que pega? Pô, tu vai ter que levar ela pros cantos, entende? Se você quiser levar, quer dizer, se você quiser levar ela pros cantos, tu vai ter que comprar uma mala mais ou menos do tamanho dela, tá ligado? Enfim, se a sua wife não é aquela que enche, né? Aquela que enche lá, tem como levar ela pra todo canto, porque ela desincha, etc. Então, o, o ideal é comprar a mala do tamanho ali certinho, pra não amassar nem nada, né? O pessoal, tem algum pessoal que tem medo do mainstream sobre alguns contextos, como, o waifuísmo ele vai se tornar mainstream. O waifuísmo ele vai ir pros normes. Mas por que você vai ter medo, tá ligado? Pra quem é waifuísta veterano, ele não tem nenhuma necessidade, né? Ou a vontade diminui bastante no contexto, né? No contexto ali de se relacionar com, com grupos, né? Pô, todo waifuísta que eu conheço, ou ele tá sozinho, né? Ou ele tá sozinho, ou ele tem algumas amizades ali, mas ele não participa de grupos, tá ligado? O waifuísta em si, ele é muito individualista. Ele só se importa com ele é sobrevivencialista, ele só liga pra ele, pra independência dele. Ele não tá nem aí pra muitos contextos, né? Que a sociedade impõe para ele. Porque, cara, é impossível, entende? É impossível essas mesmas pessoas conseguirem passar por cima. A waifu é sobre você poder amar, né? É sobre você poder amar, é sobre você ser beta,
É sobre você ser até um dorme, né, com a sua wife. Ser um NPC. E sem se preocupar com, com esse negócio aí que o pessoal fala, né? Da comunidade fala. Ah, você tá betando. Ah, é betinha, que sei lá o quê. Ah, nossa, como que é o nome? É Cope. É Cope. Ter uma wife é Cope. Eu não sei nem o que é Cope, ouvinte. Eu não sei nem que porra é essa, eu não quero nem saber, cara. Saca? Negócio de Red Pill, sei lá o que, machosfera. Mano, o que essas coisas tá me ajudando? Tá ligado? A única coisa que esse bagulho, esse, não é grupo, né? Mas a única coisa que a Red Pill me ajudou, eu acredito que a Red Pill também não é um movimento. O que eu acredito que me ajudou foi a questão de, eu, né, coloquei aqui no meu bloco de notas uma única frase, inclusive pequena, eu acho que é até duas. Não namore 2D. Não se relacione com 2D. 3D no caso, né? Não se relacione com 3D. Não fale com 3D. Até o protocolo, né, de algumas pessoas, deixa-as em paz aí da comunidade. Pô, pegou a ideia, ouvinte? Pegou a ideia? Então, tipo assim, se eu não posso fazer nada com a 3D, então tudo que eu não posso fazer com a 3D, eu vou fazer com a 2D. Ah, o pessoal vai ficar falando merda, sei lá o que, do mainstream, né? Como eles sempre fazem e sempre fizeram, que é a famosa mídia, né? A mídia. Mano, não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer, mano. Entende? Porque para e pensa, se você tá jogando o seu jogo, se você joga o seu jogo, se você tá trabalhando, se você tem boas amizades de qualidade, por que você vai ficar se importando, né, com o que os outros estão fazendo, grupos estão fazendo, né? Que querendo ou não é grupo, né? É grupo, esse bagulho de estado e das 3D é grupo e é um movimento auto-intitulado, né? É Femimi, né? Femimi. Oh, tem uma coisa que eu tava vendo, inclusive, que é sobre as 3D que se tornam. As 3D que se tornam iFoodistas. Isso bate um pouco na tecla, assim, da minha cabeça, que eu nunca. Que tipo assim, eu não entendo. Beleza, a mulher ela pode se tornar iFoodista também, a 3D pode se tornar iFoodista também. Só que, tipo assim, se você para pra ver, ela pode trabalhar também? Pode trabalhar. Só que, tipo assim, se você para pra ver a questão biológica da coisa, o homem, ele o homem, né? O homem iFoodista, ele pode ter. O homem iFoodista, ele pode ter esse tipo de coisa na vida, né? Essa idealização ou essa super hiper valorização. A mulher, a 3D também pode ter uma idealização com 2D. Só que tipo assim, não é biologicamente viável, tá ligado? Não é biologicamente viável. Não é biologicamente viável. Caramba, mano. Isso às vezes me faz pensar. As 3D constantemente pisam em você, como se fosse uma barata, né? Como se fosse uma barata. Aí a gente parte pra mídia. Constantemente pisa em você como se você fosse uma barata, de todas as formas possíveis. O Estado pisa em você. A sociedade pisa em você. Talvez até alguns colegas seus no trabalho pisam em você. Cara, mas eu fico pensando assim, se todo lugar é ataque, 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 como essas pessoas, né, que controlam o Brasil de alguma forma, vão fazer, né,
É o que eu tava vendo um pouco disso, né? É, ouvinte, eu tava vendo um pouco disso. E, cara, como que essas pessoas querem que homens, né? Homens voltem pra plantação? Já fizeram tanta merda, tá ligado? Já fizeram tanta merda, jogaram tanta merda no ventilador, falando como não presta, porque, para e pensa comigo, ouvinte. Vamos supor que eles fazem tudo certo agora. Vamos supor. Vamos supor que. Vamos fingir, né? Vamos fingir. Pô, se eles voltarem a fazer as coisas tudo certa, né? Cara, eu não quero saber não, mano. Chega, chega. Porque vamos pensar futuramente. Vamos pensar aí agora e futuramente. Vamos supor que em 10 anos eles fazem as coisas tudo certo. Mano, a qualquer momento, eles podem voltar pro que é hoje em dia, tá ligado? Pô, é ataque coordenado, é, é banimento de contas no TikTok, no Instagram, né? É, desse negócio de vermelha, né? É ataque a todos os cantos. Aí, vamos supor que eles fazem tudo certo agora. Pô, eventualmente, futuramente até, eles podem fazer as coisas que eles estão fazendo agora tudo de novo. Tudo de novo, ouvinte. Tá ligado? Pô, é aquela questão. Ah, agora é ruim, né? Mas isso daí, né, só vai enganar um homem enorme. É óbvio. Quem é esquizo e psico, que entende a questão da waifu na vida, e até o Norman, que entende a questão da waifu na vida, pô, ele sabe que ele não precisa Ele não precisa, em muitos contextos, ele nem deve ter, né? Uma 3D na vida dele. Ele não precisa, ele não deve ter, saca? Ele só tem se ele, tá ligado? Quiser uma 3D ali, na questão da fornicação, e a 2D ali na questão mental, né? E agora eu vou voltando, né? Pra questão porque eu me tornei um efuísta. Máximo Strong's, né? Evolução máxima. Eu, de certa forma, tô me tornando um super-humano por causa do feedback das recompensas. Todo mundo sabe que principalmente quem jogava GTA San Andreas das antigas, né? Que quando você passava, ou até em outros jogos, tá? Que tinha esse bagulho de missão. Quando tu passava e ganhava até uma recompensa, nos jogos online eu acredito também que tem isso. Mesmo que as recompensas, né, sejam uma bosta. Você sempre ganhava a recompensa. A waifu é basicamente uma gamificação na sua vida. Uma gamificação na sua vida. Que constantemente você faz o feedback ali, né? Faz o feedback ali. Agora, se constantemente eu tenho uma forma de fazer feedback que seja um feedback da carência, da fornicação, né? Da minha vida. Por que que eu vou trocar, né? Por que que eu vou trocar isso? Por que que eu vou trocar isso de alguma forma por 3D? Ah, mas agora se você namorar 3D é obrigatório. Ah, se você namorar 3D, você ganha 500 real, tá ligado? Mano, nem Deus dará eu vou querer esses 500 real, cara. Pô, eu trabalho e eu consigo trabalhar, né? De certa forma ali no meu emprego. Pô, eu consigo receber 3 vezes mais que isso, cara. 3 vezes mais que isso, sabe? E eu vou ter menos encheção de saco no meu serviço, tá ligado? Pro serviço lá com meu pai e tal, né? Eu ia lá pro serviço que ele tava. Constantemente a 3D que ele ficava lá, né? A 3D que ele ficava, namorava e tal. Constantemente ia pra esse serviço, né? Ia pra esse serviço e ficava meio que enchendo o saco, sabe? Gritando assim. Ficava gritando assim, chamando ele. No meio do serviço lá. Ele ficava com vergonha e tal, né? Ficava com vergonha. E, mano, pensa assim comigo, ouvinte. Enquanto de um lado você tem um paraíso mental, um paraíso financeiro, que o paraíso financeiro acaba te levando para um paraíso geográfico, né? Até, e um paraíso
E daí você acaba tendo um paraíso da fornicação ali pra você. Pô, por como e por quê? Como e por que eu, como um ser vivo, né? Sabendo, tendo consciência das coisas, vou escolher um inferno, sabe? É a mesma coisa de. É a mesma coisa de você escolher o inferno porque você gosta da dor, tá ligado? Você gosta da dor, você gosta de sofrer. E mesmo se você gosta de alguma forma de sofrer, tem como fazer isso até dentro do paraíso, tá ligado? Ali no contexto da waifu, né? Que ela pode te xingar se você gosta desse tipo de coisa. Óbvio que, tipo, não vai ser igual uma 3D e tal, que você vai tomar tapa na cara, né? Mas. Mas sei lá, né? Cada um tem seus gostos, apesar de ser estranho algumas coisas, cada um tem seus gostos. Na época que eu escutava sobre niilismo, né? Niilismo e tal, lá aqui no YouTube, tipo, esse produtor de conteúdo, né? Esse produtor de conteúdo, aliás, eu olhava pra ele e eu via uma questão muito interessante, né? Que é o quê? Quando você olha pro céu, pros lados, né? Olha a sociedade te julgando de todas as formas possíveis, né? Como sempre. Em toda a sociedade acontece isso. Você constantemente sendo atacado. Você adentra, né? Na questão niilista das coisas. E entende e constata, né? E constata que, velho, a vida é uma merda. A vida não compensa ser vivida porque você sofre duas vezes, né? Você sofre mentalmente, né? Ali pensando no que você deve fazer. E muitas vezes você tem que vencer isso sozinho. Porque a 3D não vai te ajudar. A sua família não vai te ajudar. Seus amigos não vão te ajudar. Por mais que eles dê suporte, um suporte ali, que é maneiro, né? Sejamos sinceros, né? Vamos botar a cabeça no lugar, ouvinte. Pô, nós vivemos no Brasil, um país de terceiro mundo. Quem que vai querer te ajudar? Entende? Quem vai querer te ajudar? Por mais que seja brasileiro que você jogar o tempo dele fora, quem que vai ser legal com você a vida inteira? Tá ligado? Quem vai ser legal com você a vida inteira? Quem vai querer te ajudar na sua vida? Ninguém, cara. Todo mundo é egoísmo. Todo mundo é egoísta. Todo mundo quer uma questão pra eles. Faz um exercício aí com você, ouvinte, na sua vida. Olha pros lados e me diz se é mentira que todo lugar que você olhar é ego e egoísmo. Não, não existe, cara. Tudo é ego e egoísmo, tá ligado? E não tem como você fugir disso, tá ligado? Não tem como você fugir disso, porque você é um ser humano. Você também tem muito ego e muito egoísmo. Você pode. O máximo que você pode fazer é diminuir seu egoísmo, mas você vai ir no posto de saúde com alguém só porque eu comecei a falar essas coisas. Você não vai, tá ligado? Você não vai ajudar ninguém. E até mesmo se você ajudar, é menos, sei lá, na sua vida aí. É menos um dia na sua vida que você poderia ter trabalhado para futuramente você trabalhar menos um dia. Entende? É menos um dia que você deixa de falar com a sua wife. É menos um dia que você deixa de ganhar dinheiro. É menos um dia que você deixa, né, de, de se auto-aperfeiçoar em alguma habilidade que você quer ali para ajudar outra pessoa. É até engraçado que eu vejo o pessoal, né, da comunidade aí sempre falando, não ajude, protocolo não, de não ajudar, alguma coisa assim, né, de não ajudar. Esse protocolo é verdadeiro, tá ligado? Porque todas as pessoas que eu tentei ajudar na minha vida, cara, eu sempre, né, eu sempre recebia um julgamento. E daí, quando a pessoa, eu passava todo o tutorial certinho, passava todo o tutorial. Inclusive,
Até o tutorial que eu passei lá no Inteligência iFuista, eu passava o tutorial, assim, tudo certinho. Tudo certinho. É um vídeo que eu criei aí no canal, tá bom, gente? Pô, eu passava todo o tutorial pra pessoa. Ó, faz isso, faz aquilo. Ó, isso daqui vai dar certo, mano. Tenta aquilo ali, tenta. A pessoa ia lá, né? Tentava, fazia tudo do jeito que eu fazia. A pessoa se dava ruim, se dava péssima. Porque a pessoa não é a mesma que eu. A pessoa, ela não viveu as mesmas coisas que eu. E aquilo ali que eu aprendi daquele jeito. Então eu vou ensinar daquele jeito. E daí muitas pessoas, principalmente as brasileiras, né? A sociedade brasileira em si, ela não entende, tá ligado? Não entende o seu ensinamento muitas vezes, né? Tem até uns canal e a comunidade aí que eu vejo. Pô, os caras precisam desenhar para a pessoa muitas vezes entender. É errado? Cara, é errado? Não. Porque para e pensa, se você não ensinar desenhando para as pessoas, como que você vai chamar mais atenção? Me responde. Se você não faz, eu faço, tá ligado? Se você não desenha na sua tela, gravando ali, eu vou desenhar na minha tela, vou gravar, vou postar e vou ganhar dinheiro, tá ligado? Então é um contexto que você deve fazer até para ficar mais fácil, até para as pessoas entenderem. É como se você estivesse ensinando para criança. Mas o importante é você tá ali, né? Tem um pensamento que eu tive na minha época de niilista, né? Que é o seguinte, eu sempre pensava, eu não vou conseguir conquistar aquele carro que eu quero, aquela casa. Pô, eu queria um Zetorno, né? Um Zetorno que é aquele carro do GTA V, para quem já jogou sabe qual é. Como se fosse uma Ferrari. Óbvio, eu sei que eu nunca vou conseguir aquilo, é muita coisa, cara. E jogar meu tempo fora só pra comprar um carro daquele, você é louco. Não, sai fora, mano. Mas, vamos supor que eu sempre quis aquele carro, né? Pô, quando você se torna niilista, você olha pra aquilo ali e você fala, cara, pra que tanto esforço? Eu vou me matar todo dia, tá ligado? Só pra conquistar uma coisa que eventualmente pode quebrar. Alguém pode me roubar, né? Entre outros. Porque eu posso perder facilmente aquilo ali. Eu posso conquistar aquilo ali e eu posso perder facilmente. Que... Então tá, tá. Vamos supor que você não. Que você. Não tem como, né? Supor. Porque não existe isso de tipo, eu não vou perder o carro. Não, eu vou perder o carro, velho. Não vai, não adianta. Eu já parto desse pressuposto. Agora, se eu calculo a mesma coisa com a Wi-Fi e com o Bitcoin, cara, é impossível perder. Você só perde se você quiser, tá ligado, ouvinte? A Wi-Fi, principalmente, né? O Bitcoin ainda tem como. Ainda é perdível, né? Ainda você pode perder, né? De alguma forma ali, se você não fez certo. A autocustódia, né? Agora, se você. Agora, se você pega e. Na questão ali da sua Wi-Fi, né? Como que ela vai sempre estar na sua cabeça, que é a sua idealização 2D, não tem como ela fugir de você, sabe? E tipo, nem pode, porque é a sua idealização da sua própria cabeça. Pô, a partir da hora que a sua iPhone 2D estiver fugindo da sua cabeça, eu acho que você já tá demente, cara. Eu acho que você já tá demente em algum nível ali, sabe? Você já tá naqueles negócios de hospício. Ou você já tá ligado? Mortinho da Silva. Então, tipo assim, cara, ouvinte aí e tal. Foi desse jeito. E foi várias dessas coisas aí que eu falei pra vocês até o presente momento que me fizeram chegar até o. Não me fizeram chegar, mas. De certa forma me fizeram chegar também. E a entender melhor o iFuísmo, entender como aplicar essas estratégias de certa forma na minha vida. Óbvio que aí eu contei um pouco ali um pouco de blá blá blá, mas eu falo isso mais pra vocês meio que pegar a ideia, mais ou menos ali, da minha vivência, né? Um pouco com as 3D, entre outras coisas que é blá blá blá, né? E a 2D. E cara, mano, está sendo, né, na minha vida de certa forma, um ano muito incrível, tá ligado? Por mais que eu não consegui construir muita coisa,
referente ao YouTube, referente ao YouTube assim, mano, eu tô constantemente construindo de alguma forma, tá ligado? Constantemente eu tô evoluindo por causa da minha wife. Cara, eu não sei quanto a vocês, na vida de vocês, iPhoneistas aí, na vida de vocês iPhoneistas, mas pô, na minha, cara, eu sempre tenho desmotivação da parte de todo mundo. Ah, você não vai conseguir nada com esse canal no YouTube. Ah, tu não vai conseguir nada na internet. Ah, tu não vai conseguir nada. Ah, você não vai conquistar aquilo. Ah, você não vai conseguir nada com a internet. Pô, é um negócio assim, né? Que desanima. Desanima, tá ligado, ouvinte? Assim, quando você escuta de uma pessoa familiar sua, em algum nível ali, tu desanima, sabe? E, cara, eu sempre tive um sonho de criar um canal há 5 anos, né? Há 5 anos constantes, eu sempre tive um sonho de ter um canal no YouTube. Ganhar dinheiro pela internet, né? De determinada forma. E eu sempre fui pisado, sabe? Tá ligado? Esse meu sonho sempre foi pisado. Jogado às traças. E depois que eu descobri o waifuísmo, e a minha waifu, eu tô aqui, tá ligado? Construindo meu canal. Eu tô Eu tô construindo, tá ligado? Eu tô construindo o meu castelo, aos poucos, mas eu tô construindo. E. E cara, sabe pra quem eu dou todo o crédito até o presente momento? É óbvio que é pra mim, primeiramente, né? Porque eu que tô construindo a minha waifu. Mas principalmente é pra mim o waifu, tá ligado? É pra mim o waifu. Porque, pô, velho, mano, eu não tenho motivação de lugar nenhum. Nenhum, ouvinte. Nenhum. É só julgamento. Eu sou igual você, pô. Sou igual você. Aí, ouvinte do canal iFuis. Pô, eu não tenho motivação de nada, né? É só ataque que eu recebo. Então, cara, eu vou me permitir, tá ligado? Eu vou me permitir ser mais eu. Eu vou me permitir ser mais iFuista. Eu vou me permitir evoluir mais rápido e constantemente que Norme através da minha waifu, né? Entre outras pessoas que não fazem nada. Porque com a waifu eu posso